Olá, seja bem-vindo de volta aqui aos nossos vídeos da Escola Charles Spurgeon Online sobre a vida do John MacArthur e também sobre o seu ministério. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui, como já temos falado nos outros vídeos, para falar sobre o que há de importante na vida e no ministério do John MacArthur para a nossa edificação, para nos inspirarmos a partir desse servo de Deus que tem sido usado tanto pelo Senhor para levar o Evangelho a tantas e tantas pessoas. Então, já entrando aqui no que mais eu gostaria de falar hoje, neste vídeo, nós temos aqui alguns pontos que nós podemos ver do livro lá do Ian Murray, né? John MacArthur, servo da palavra e do rebanho. E aqui nós temos o seguinte, que John MacArthur fala sobre a liderança, né? A liderança deve desenvolver os membros da igreja segundo as linhas que o Espírito os tem adotado. Pessoas dispostas a servir, ativas, enérgicas, formam uma igreja vitoriosa. Isso é interessante porque é falado inclusive em um contexto em que as pessoas ficavam impressionadas com a Grace Community Church, com a igreja da Comunidade da Graça, quando se falava sobre quantas pessoas serviam naquele lugar. Não era somente a liderança que servia, não era somente aqueles que eram remunerados que serviam, mas impressionava o fato de que havia tanta gente comprometida com o serviço, com o ministério na igreja, e isso de fato impressionava as pessoas. E o que o John MacArthur apresentava como uma razão para isso era exatamente o fato de que a liderança, como ele coloca aí, deve desenvolver os membros segundo o que o Espírito Santo os tem dotado. Então, é interessante perceber que não há uma busca ali por uma sequência, um DNA ali da liderança que cada um tem que servir exatamente onde se quer e tal e tal. Deus é que vai conduzir as pessoas no ministério que elas assim precisam servir. E uma igreja engajada, como ele diz aí, né, enérgica, as pessoas ativas, dispostas, elas vão formar uma igreja. Não é pelo programa em si, não é pela grade de programações em si, mas pelo comprometimento que elas têm com a igreja e com o evangelho. Então, como ele coloca aí, o resultado disso é que 800 ou 900 pessoas estão ativamente engajadas em alguma forma de atividade durante a semana. Impressionante isso. 800 a 900 pessoas servindo na igreja de alguma forma. Pessoas, muitas delas, a maioria, na verdade, voluntárias, pessoas que se dedicaram ali, dedicaram do seu tempo, da sua energia, da sua cabeça para servir ao Senhor. Então, o que ele diz aí, e isso fortalece o ministério da Grace Church, o que é bem interessante realmente, né? Especialmente hoje, com tantas pessoas que se acham cristãs e vivem aí nas igrejas de uma forma quase sem muito comprometimento. Digamos assim, o segredo para ter pessoas comprometidas é que nós venhamos a ensiná-las e venhamos também a capacitá-las dentro do que o próprio Espírito as dotou, né, com relação a isso. Então a Bíblia diz que se espera que sejamos responsáveis uns pelos outros. Simplesmente façamos isso e vejamos o que Deus faz. Então, a palavra aí para responsáveis é uma palavrinha lá do inglês que diz respeito à ideia de prestar contas, né? Então esse ser responsável tem a ver com você prestar contas da sua própria vida em relação às pessoas, e as pessoas prestarem contas da sua vida, da vida delas em relação a você, no sentido de cada um ser responsável pela vida do outro. Então há muito essa questão hoje das igrejas que as pessoas não querem muito se comprometer. Eu costumo dizer que na igreja é o lugar onde as pessoas vão de fato se comprometer com a sua vida, né? E não adianta você querer estar na igreja se você não quer que haja um compartilhamento, sim, da nossa vida, no sentido de amor, de cuidado, de proteção de uns para com os outros. Muito bem, agora continuando falando sobre o ministério do John MacArthur, achei muito importante tocar nesse ponto que são as inversões ameaçadoras que o livro menciona. Acho que é 1979 exatamente, há um sermão que John MacArthur prega
e é um sermão bem que chama atenção, né? Que chama a atenção de muita gente, até da mídia, que é o fato de ele falar sobre o papel das mulheres em casa, de como elas devem também servir a Deus no seu papel no lar. E isso chamou a atenção de muita gente. Isso interessante, o nome do sermão foi Woman's Place is at Home, né? O papel da mulher em casa. E isso chamou a atenção da mídia, Los Angeles Times e tudo isso que estava ali chamando a atenção para um sermão como esse, né? E o sermão foi em Tito 2:4-5, que diz: as mulheres novas são chamadas então a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Então o jornal afirmou que o sermão tinha causado a dispensa de 5 ou 6 secretárias da equipe do pessoal de serviço, e esse relato foi falso. Na verdade, não é que as mulheres largaram seus empregos, né, na igreja, mas na verdade o ponto é que algumas mulheres decidiram sair do seu trabalho por entenderem uma prioridade com relação ao seu lar. Então você vê que já ali naquela época ele não estava buscando ali muita popularidade, especialmente para falar de pontos tão importantes assim. Então nós temos em 1979 a Junta de Presbíteros endossou esse sermão sobre as mulheres, e declarou que o desejo da igreja era empregar somente aquelas pessoas cujo emprego não tivesse um impacto negativo sobre estas prioridades ordenadas por Deus, que foi exatamente o fato de que dessas mulheres, né, que abriram mão do seu trabalho porque entenderam que a sua prioridade era outra e não era simplesmente uma questão ali de uma demissão em massa ou qualquer coisa parecida assim por causa do sermão. Outras dificuldades que apareceram na igreja também foi na verdade, os problemas que surgiram com a rebeldia, né, na liderança. Um grupo da liderança da igreja, uma pessoa especificamente, gerou uma dificuldade ali, e isso trouxe muitos problemas, né, para o John MacArthur. Ele precisou cuidar dessas questões aí, mostrando que o ministério ele não é feito somente, né, dos louros, digamos assim, né, das partes boas que as pessoas gostam de perceber e tal. Não é só isso. Há muitas outras dificuldades. E também o difícil caso lá com relação ao suicídio de Ken Nelly, que foi um processo de $1 milhão em relação à igreja Grace Community Church. E, na verdade, o que aconteceu foi que um rapaz que tinha dificuldades, que precisou ser cuidado pela igreja, cuidado de perto pelo John MacArthur, e ele veio a cometer suicídio em uma certa ocasião, lá quando John MacArthur estava viajando, inclusive. Então, isso gerou uma grande dificuldade, porque a família, né, algumas pessoas começaram a dizer que esse rapaz tinha tirado a própria vida por conta do que ele tinha aprendido na igreja. E foi um longo processo literalmente judicial, até que finalmente a Grace Community Church ela ganhou a causa, né? Mas foram muitos anos, acredito que quase 10 anos, talvez um pouco mais até, que esse processo foi tomando de tempo aí e de recursos da própria igreja. Mesmo com esses tumultos, a igreja continuou seus cultos e orava pela família Nelly, ou seja, ainda assim eles estavam ali amando aquela família que estava de uma certa forma causando tumultos na igreja, tá? Embora MacArthur fosse preparado para o ministério por anos de estudo, que Deus fez depois, humilhando, refinando e santificando o seu servo, foi essencial para ele se tornar o homem útil que ele se tornou. É a qualidade da vida, então, que torna persuasivo o pregador, e isso é algo que jamais é autoproduzido. Isso é muito importante de falar, porque o que é normal nós vermos, o que é normal as pessoas notarem, é o que é visto geralmente. E o que é? São as conferências, são os ministérios, são os livros, são as mídias, os grandes vídeos que chamam a atenção de tantas pessoas, os vídeos que viralizam.
mas as pessoas não veem o gabinete pastoral de homens como esses, né? Não veem aquilo em que Deus os prova. Então, para que nunca venhamos a pensar, eu gostaria de ter a vida do John MacArthur, eu gostaria de ter a vida do John Piper, eu gostaria de ter a vida... Olha, melhor você não querer ter a vida de ninguém, melhor você gostar de ter a sua própria vida, lidando com os desafios que Deus deu para você e no seu ministério, porque esses homens também lutaram e ainda lutam grandemente com grandes batalhas com as quais Deus os prova para exatamente provar e cuidar ali do seu caráter, como Deus faz também conosco. Então, é importante considerar sobre isso, essas dificuldades. O livro fala muitos mais detalhes sobre essa questão, mas faz a gente pensar que o ministério não é feito somente, como eu falei, de louros, daquilo que chama a atenção, mas também de pontos difíceis, pesados, que muitas vezes tira a nossa paz, mas ao mesmo tempo que molda o nosso caráter. Ficamos por aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.